Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês nesse contexto que a gente está vivenciando. Professor Carlos Portela falando. Vamos dar prosseguimento à nossa aula de análise de projetos de sistemas 2, cujo tema vai ser modelagem de processos com a ferramenta SpiderPM. Bom, o que é Spider, né? A ferramenta SpiderPM. Spider é o acrônimo de Software Process Improvement, Development and Research, cuja tradução fica Melhoria de Processo de Software, Desenvolvimento e Pesquisa, que é um laboratório da UFPA, Campus Belém, do Instituto de Ciências Exatas Naturais, do ICEM, cujo foco de pesquisa é melhoria de processo de software, modelos MPS-BR e CMMI-Dev, e também o apoio ferramental utilizando software livre. Então, nesse laboratório, coordenado pelo professor Sandro Oliveira, são realizadas várias pesquisas de mestrado e doutorados e também de iniciação científica, onde os alunos desenvolvem ferramentas. Uma das ferramentas foi justamente a SpiderPM, que utiliza a notação da SPAN. E o que é a SPAN? A OMG, né, que é um grupo que faz gerenciamento de tecnologias orientadas a objetos, que também é que mantém a OML, ela definiu o SPAN, que é um metamodelo de engenharia de processo de software, focado na modelagem de processo, que atualmente se encontra na versão 2.0. E qual a vantagem de utilizar esse padrão? Esse padrão é aberto, então você não paga para utilizar ele, e ele é amplamente difundido no mercado. Você consegue encontrar com muita frequência empresas utilizando ele. Mas por que essas empresas optaram por adotar o SPAN? Ele faz reuso de muitas notações da OML. Então, como as pessoas já sabem utilizar o padrão OML, elas acabam se familiarizando com aquelas notações e absorvendo rapidamente notações específicas, as novas, para representar processos, fazendo a junção dessas com aquelas já conhecidas da OML. No laboratório de pesquisa Spider foi definida a linguagem SpiderML. Esse ML é acrônimo de linguagem de modelagem, né, em inglês, que se caracteriza como perfil da SPAN. Como é um padrão aberto, o SPAN eu consigo, inclusive, fazer perfis e estender ele. Então, essa linguagem SpiderML, ela apresenta um conjunto de elementos básicos de um processo, somente aqueles que são essenciais, e caso se ache necessário, a gente pode estender criando novos estereótipos, novas notações para poder representar elementos que porventura não tenham sido contemplados nesse perfil. E qual foi o objetivo dos pesquisadores ao definir essa linguagem SpiderML? Foi incorporar e formalizar práticas da indústria. Então, foi feita uma pesquisa para ver quais notações de fato a indústria estava utilizando na modelagem dos seus processos. Eles buscaram também tornar a modelagem de processo mais simples, mas apesar de simples, eles queriam deixar ela genérica o suficiente para representar todo e qualquer processo de qualquer organização. Então, essa é a representação do processo padrão. O que é processo padrão? É um conjunto de elementos que podem ser utilizados em projetos específicos. E esse processo padrão ele é constituído de disciplinas. Então, eu tenho aqui nessa representação a disciplina de viabilidade do projeto, análise do projeto, concepção do jogo, design do jogo, implementação do jogo, teste do jogo, lançamento do jogo e pós-lançamento, que representa quais são as disciplinas envolvidas na criação de um jogo educativo, mais precisamente. E por que é certo isso nesses sentidos? Aqui a gente tem a representação de dependência da OML. Então, o que eu quero dizer aqui? Para a disciplina de análise do projeto, a dependência com a disciplina de viabilidade do projeto. Aqui não representa um ciclo sequencial, um fluxo sequencial. Estou representando justamente dependência. Então, para mim conceber o jogo, há uma dependência da disciplina de análise do projeto. E cada disciplina dessa pode ser detalhada em termos de tarefa. Então, se eu clicar aqui em análise do projeto, eu vou ter aqui as seguintes tarefas: levantar requisitos funcionais, levantar requisitos não funcionais, definir o objetivo de aprendizagem do jogo, mapear a dependência entre requisitos e a relação de dependência entre elas. Para mim, mapear as dependências entre requisitos, eu preciso saber quais são os requisitos funcionais e não funcionais, essa dependência. Assim como para definir os requisitos funcionais e não funcionais,
eu dependo do meu objetivo de aprendizagem. Bom, eu resolvi, para variar um pouco, fazer a demonstração da ferramenta em paralelo com a apresentação dos conceitos. Então, o primeiro elemento que a gente destaca aqui é o próprio processo padrão, que é representado por essa pasta aqui, e pode ser descrito como conjunto de todos os ativos do processo de software que são reutilizáveis. Eu vou alternar aqui para a ferramenta, onde inicialmente abre nessa tela, e eu tenho a opção de abrir uma modelagem já existente, né, um projeto salvo em XML, ou começar uma nova modelagem. Vou começar aqui a nova modelagem. Ele está pedindo para dar o nome do processo padrão. Dei o zoom aqui, então vou chamar aqui, olha, PP, processo padrão, Portela. E o projeto instanciado eu vou chamar de PI Portela. É só o nome, tá, pessoal? Aqui é só um apelido que você vai dar para o seu conjunto de processos instanciados e para o seu processo padrão. E aí ele abre a ferramenta, onde eu tenho aqui no canto superior esquerdo a visão de processos instanciados, mas no momento a gente está trabalhando os conceitos de processo padrão. Então vou clicar aqui, processo padrão, e eu posso adentrar aqui nesse processo dando 2 cliques. E ele carrega essa área aqui de trabalho para eu poder instanciar outros componentes. Então vocês vão ver que o processo padrão ele é formado por disciplinas. E o que são disciplinas? Um conjunto de definições de tarefa que contribui para o atendimento de um mesmo objetivo do processo padrão. Então, se o meu objetivo é levantar requisitos, eu poderia clicar aqui nesse componente de disciplina e em seguida clicar aqui com o botão esquerdo na área de trabalho, que ele vai criar a disciplina. E aí eu poderia chamar essa disciplina, selecionando aqui ela, trocando o nome aqui embaixo para Engenharia de Requisitos. Clico aqui fora. Então o que acontece aqui, pessoal? A ideia é que eu possa juntar dentro dessa disciplina, vou dar 2 cliques aqui, todas as tarefas necessárias para poder realizar minha engenharia de requisitos. Exemplo, clico aqui com o botão esquerdo, em seguida na área de trabalho com o botão esquerdo também, e vou criar essa tarefa chamada realizar entrevista. Também eu posso criar a tarefa, clicar com o botão esquerdo aqui, botão esquerdo na área de trabalho, seleciono, vou renomear, chamada elicitar requisitos, que depende, olha aqui a anotação do UML de dependência, cliquei com o botão esquerdo, seleciono a tarefa, elicitar requisitos e vou botar para que ela depende de realizar entrevista. E qual é a definição de uma tarefa? É um trabalho reutilizável e que não pode ser decomposto. Eu não posso quebrar essa tarefa em outras tarefas, ela já é o menor nível. Mas eu posso acessar aqui essa tarefa e especificar qual vai ser o papel responsável por ela, qual vai ser o produto de trabalho gerado ou consumido, qual vai ser a tarefa utilizada e qual o procedimento associado. Então vou dar 2 cliques aqui em listar requisitos e tenho essa visão onde eu posso associar um papel, vou chamar aqui de analista de requisitos, um documento, template de lista de requisitos, porque aqui, pessoal, no processo padrão, eu estou só definindo o que vai ser reutilizável. No caso, eu vou reutilizar um modelo de documentação. Ele é genérico, ele não está preenchido com informações, até porque o processo padrão ele não é instanciado em nenhum projeto específico. Ele é só, como o nome sugere, um conjunto de elementos reutilizáveis. Então, vou deixar aqui o template pronto. Quando iniciar um projeto, aí eu instancio esse modelo.
e uma ferramenta associada, que eu posso chamar aqui de um editor de texto. Qual vai ser esse editor? Eu ainda não sei, vai depender do meu projeto. E o procedimento, eu posso definir como procedimento de licitação. Então, eu posso descrever aqui o conjunto de etapas necessárias para listar requisitos de acordo com a minha empresa. Um outro elemento que eu poderia colocar aqui, pessoal, é a transcrição da entrevista, já que aquela dependência entre as tarefas, realizar a entrevista e listar requisitos, eu vou colocar aqui, olha, transcrição da entrevista. Então, o que acontece? Há uma associação entre essa entrevista transcrita com a listar requisitos. E qual é essa associação? É a de consumo, é um produto de entrada. Então, para listar requisitos, eu preciso saber como é que foi aquela entrevista, o que foi dito naquela entrevista. Então, eu vou consumir o que tiver nesse documento aqui. E quem vai realizar essa tarefa de listar requisitos? Eu vou associar essa tarefa com um papel, que é o analista de requisito. E qual o procedimento que ele vai seguir? O procedimento para a licitação. E qual a ferramenta que ele vai utilizar? Ele vai utilizar um editor de texto. E o que ele vai gerar após executar essa tarefa? O que vai ser produzido? O que vai ser gerado como saída? Vai ser o template de lista de requisitos. Então vamos ver a definição de cada componente desse. O papel, a definição de papel é definida como um conjunto de capacidades desejadas para um determinado papel que pode ser reutilizado em diferentes processos instanciados. Então percebam aqui na ferramenta que eu consigo definir quais são as competências. Quais são as competências esperadas para o analista de requisitos? Saber escrever texto claro e coeso. Saber se comunicar com o cliente e desenvolvedores. Saber modelar diagramas UML. Ok, vai aparecer aqui as competências. E qual o conceito de definição de produto de trabalho? É um conjunto de características desejadas para um produto de trabalho que pode ser reutilizado em diferentes processos instanciados. Por isso que eu dei o exemplo de template, né? O template é um documento, um modelo, que vai ter ali uma estrutura pré-definida, que vai poder ser preenchida posteriormente. Então eu criei um template de lista de requisitos, onde vai poder ser reutilizado por uma equipe que vai preencher de acordo com as informações de um projeto específico. E a definição de ferramenta, um conjunto de características desejadas para uma ferramenta que pode ser reutilizada em diferentes processos instanciados. Por isso que eu coloquei o nome editor de texto. Eu não falei qual seria esse editor, a ferramenta em si, mas a função dela, que é permitir a edição de texto. E o procedimento, que representa uma conduta que deve ser adotada durante a realização de uma tarefa do processo ou de um processo instanciado. Vai determinar ali quais são as ferramentas, os métodos que você vai ter que seguir, o passo a passo para poder realizar a atividade, que no exemplo é listar requisitos. Então, primeiro vou ouvir as entrevistas, depois vou transcrever as principais necessidades do cliente, depois vou fazer a modelagem de requisitos. Então, fechando os componentes do processo padrão, a gente vai tratar sobre a definição de processo instanciado, que tem essa representação, onde eu tenho aqui conjunto de processos instanciados, processo instanciado e as fases. Um exemplo de processo instanciado, onde eu tenho a fase de viabilidade, a fase de análise, a fase de concepção, a fase de design, implementação, teste, lançamento e pós-lançamento. Esse é só um exemplo, tá, pessoal, de um processo instanciado de um jogo educativo. E aí eu posso expandir a fase de análise
ela sendo composta por uma tarefa instanciada, que nesse caso eu já vou definir quem é o papel que vai executar ela. Percebo que aqui eu não falo mais só quais são as competências, eu falo já qual é o nome da pessoa. Quem vai ser na lista de requisitos? Vai ser fulano de tal, vai ser José, vai ser João. O documento que eu vou consumir e o documento a ser gerado vai ser a lista de requisitos. Não é mais um modelo, não é mais um template, já é a lista em si. Assim como a ferramenta não é mais editor de texto, vai ser LibreOffice, já é o nome da ferramenta que vai ser usada naquele projeto específico. E quais são os componentes que formam esse processo instanciado? Primeiro, o conjunto de processos instanciados, que vai agregar esses processos a partir de um mesmo processo padrão. Então, vamos ver como é que a gente faz isso na ferramenta. Então, primeiro, eu clico aqui nessa aba Processos Instanciados. E tenho aqui, olha, ele por padrão já cria, ele perguntou lá no início qual era o nome do conjunto de processos instanciados. Então, como eu forneci no início essa nomenclatura, API Portela, já está aqui criado de maneira prévia. Vou dar 2 cliques. Ele mostra aqui que esse conjunto de processo instanciado, ele depende do processo padrão. Ou seja, eu consigo reutilizar elementos que eu defini nesse processo padrão. Então, vamos exemplificar aqui. Eu vou criar um processo instanciado. Clico aqui com o botão esquerdo na área de trabalho. E como é uma regra, esse processo instanciado ele precisa estar associado ao conjunto de processo instanciado, por padrão ele já linka aqui esses dois. O que é esse processo instanciado? Uma instância do processo padrão para um projeto específico. Então vamos supor que esse processo aqui seja o processo que vai ser utilizado no projeto do Uber. Vou renomear aqui, Uber. E aí, como eu falei, eu posso criar vários outros, afinal é um conjunto de processos instanciados. Poderia criar aqui o processo 2, que é o processo do iFood, para poder reaproveitar os exemplos da aula passada. E aí vamos expandir esse processo para instanciado para a gente ver quais são os elementos que vão compor ele. Vou dar 2 cliques aqui, que são justamente as fases, como a gente viu ali anteriormente. Eu vou colocar aqui, olha, a fase de análise, a fase de projeto, a fase de implementação e a fase de testes. Só para representar um projeto genérico, tá, pessoal? Lembrando da UML, essa daqui é a notação para fim de um fluxo, tá? E aqui eu tenho uma seta de transição. Então, inicio com a fase de análise, faço transição aqui para análise. Da análise eu vou para a fase de projeto. De projeto eu vou para a fase de implementação. De implementação eu vou para a fase de testes e finalizo o meu processo. E qual a definição de fase? É um período significativo de um processo instanciado. Período ali onde vai acontecer um conjunto de interações. O que é interação? Interação é um conjunto de atividades e tarefas que serão repetidas dentro de uma fase. É um período de tempo onde eu vou executar esse conjunto de tarefas e atividades. Nesse mesmo nível, o que é um marco? O marco é um evento significativo de um processo instanciado. Então vamos para o exemplo. Eu vou expandir aqui essa fase de análise, 2 cliques aqui nessa visão da barra lateral e vou colocar, olha, a interação 1, interação 2, 2 interações. Vou colocar aqui a sequência. A fase de análise vai começar e eu vou ter 2 interações nela. Depois dessas 2 interações eu vou ter um marco. Eu vou parar tudo que eu fiz para analisar tudo que eu produzi até o momento nessas 2 interações. É um momento significativo que eu posso parar para validar com o cliente. Olha, já fiz essa análise aqui do projeto e eu quero que você valide tudo que foi produzido, se está de acordo com o desejado. Feito isso, eu posso partir para uma terceira e última interação aqui dessa fase de análise, onde o foco é especificar a documentação de requisito.
e assim finalizo essa fase de análise. Dentro de cada interação, eu vou ter um conjunto de atividades que representa o trabalho que deve ser realizado no decorrer de um processo instanciado e que pode ser decomposto em outras atividades ou em tarefas. Vamos pegar aqui essa primeira iteração, 2 cliques, e colocar uma atividade que é definir requisitos. Ok? Só para ficar organizado, eu vou colocar aqui o fim e mais uma atividade chamada validar requisitos. Atente, pessoal, para esse padrão que eu estou adotando aqui de nomenclatura. Inicio com verbo no infinitivo, o nome das atividades e o nome das tarefas também. Vou colocar aqui a sequência. E agora vamos expandir aqui esse conceito de atividade. Outras tarefas, atividade reunir com o cliente. E também pode ser expandido em tarefas. Só o que acontece aqui? A gente já tem tarefas definidas no processo padrão. A gente definiu no início do exemplo algumas tarefas ali no processo padrão. Então agora chegou o momento de eu reutilizar. Eu não precisaria definir de novo essas tarefas, basta com que eu acesse elas e reutilize aqui nessa minha definição de processo instanciado. Então lembra que a gente definiu na disciplina de requisitos, aqui no processo padrão, a atividade listar requisitos. Então eu posso só clicar aqui com o botão esquerdo do mouse e arrastar para a minha área de trabalho. Percebo que ele já mudou aqui a anotação, olha, de definição de tarefa para tarefa instanciada. Então vamos ligar aqui o fluxo final e as transições. Primeiro eu reúno com o cliente, depois ele cita requisitos e finaliza aqui a minha atividade de definir requisitos. Como a gente reaproveitou tudo que a gente definiu ali no processo padrão, quando dá 2 cliques aqui em listar requisitos, ele já trouxe aqui todo aquele arcabouço que eu modelei e já converteu para os elementos do processo instanciado. Ele colocou aqui esse símbolo de instanciado, menos no procedimento. Por que o procedimento? O procedimento ele não muda. Ele é o mesmo procedimento de realizar a licitação de requisitos. O que vai acontecer é que eu vou seguir aquele passo a passo para esse projeto. Ao contrário da ferramenta e dos documentos que o conteúdo deles vai depender do projeto específico. O procedimento não, ele vai ser o mesmo para qualquer projeto. Assim como a ferramenta, aqui, olha, eu vou renomear ela, que era editor de texto, eu vou colocar como Microsoft Word. Aqui na lista de requisito, eu posso colocar quem vai ser a pessoa responsável por executar aquela tarefa. Então vamos ver aqui, olha, eu posso vir em modelagem e adicionar um recurso humano. Vou adicionar aqui, vou colocar aqui o Benedito. Quais são as capacidades do Benedito? Eu vou adicionar aqui, realizar modelagem UML, só para não demorar muito o exemplo. Ok, fechei. E aí eu venho aqui agora, olha, seleciono a lista de requisito e vou alocar o Benedito para assumir esse papel. E aqui, ao invés de template de lista de requisito, eu vou deixar só a lista de requisitos. E dessa forma, pessoal, eu fiz a instanciação de elementos do processo padrão no meu processo instanciado. Imaginem, pessoal, vocês têm uma empresa de desenvolvimento e vocês têm 3 projetos em paralelo. Se eu não tivesse esse conceito de processo padrão, vocês teriam que modelar do zero 3 processos diferentes. Eu tenho essa ideia de processo padrão justamente para que eu não tenha esse retrabalho, para que eu reutilize atividades em comuns em projetos distintos. Só para fechar os conceitos, eu tenho aqui que tarefa instanciada é um trabalho que deve ser realizado no decorrer de um processo instanciado e que não pode ser decomposto. O papel instanciado é desempenhado por um recurso humano
no processo instanciado, por isso que eu associei o Benedito lá no exemplo. O produto de trabalho instanciado, ele pode ser consumido, gerado ou modificado no processo instanciado. Vocês viram lá que eu modifiquei o nome do template de lista de requisito só para lista de requisito. E a ferramenta instanciada também deve ser utilizada durante a realização de uma tarefa instanciada. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas eu já vou adentrar no ciclo de vidas específicos. Vou falar do RUP, vou falar do Scrum, vou falar do XP e já passar para vocês a demanda da primeira atividade, que vai ser modelar esses processos utilizando a SpiderPM e entregar isso na forma de artigo. Vou fazer um vídeo específico explicando os detalhes. Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau!